Você não deveria nem estar aqui. A mão de Gabriel pressionou contra meu ombro, me impedindo de passar pela entrada ornamentada da funerária São Pedro. Sua voz era baixa, mas cortante, projetada para ferir sem criar uma cena. A sessão da família é reservada para a família de verdade. Olhei nos olhos do meu enteado. Olhos tão parecidos com os de João Carlos em cor. Aquele castanho mel típico dos mineiros, mas desprovidos de toda a cordialidade que havia definido meu marido. Gabriel, por favor. Eu só quero me despedir. Você teve 8 anos para dizer o que tinha para dizer. Ele respondeu friamente. O velório é para aqueles que fizeram parte da vida dele inteira, não apenas do último capítulo. Mas antes de continuarmos, quero pedir a sua opinião. O que você faria diferente nessa situação? Escreva aí nos comentários, me diga também de onde está assistindo e dê uma nota para a história no final. Se inscrevendo no canal, você me ajuda a trazer muito mais conteúdos como esse. Apesar dele, Rafael e Carolina acompanharam nossa troca com graus variados de olhares, mas não fizeram nenhum movimento para intervir. Eles não fizeram nada quando Gabriel tomou a iniciativa de me excluir. Foi assim desde o diagnóstico de câncer de João Carlos, quando a realidade de sua mortalidade transformou seus filhos em guardiões furiosos de um legado que julgavam ameaçado pela minha presença. Onde gostaria que eu me sentasse? Perguntei, mantendo a dignidade que João Carlos sempre admirara em mim. Mesmo com a dor ameaçando dobrar meus joelhos, eu não daria a satisfação de me ver desmoronar. Gabriel gesticulou em direção ao fundo da capela, onde os bancos de peroba rosa polida se estendiam sob os vitrais coloridos que projetavam luz dourada sobre o ambiente solene. Deve haver espaço na última fileira. Se não houver, tenho certeza de que ficar em pé não vai te matar. Assenti uma vez, endireitei meu vestido preto, o mesmo que João Carlos me ajudou a escolher para o baile de caridade da Santa Casa apenas 6 meses antes, quando ainda acreditávamos que ele tinha anos, não semanas, e passei pelos meus enteados de cabeça erguida. O tecido de seda fria me lembrava daquela noite, quando dançamos pela última vez ao som de Garota de Ipanema, tocado pela orquestra, enquanto o pão de açúcar brilhava através das janelas do Copacabana Palace. A última fileira estava realmente cheia, mas uma senhora idosa que reconheci como Conceição, antiga secretária de João Carlos na construtora Oliveira, se moveu para me dar espaço. Seus cabelos grisalhos eram impecavelmente penteados e ela usava um terno azul marinho que eu conhecia bem. João Carlos havia insistido que ela usasse apenas roupas da melhor qualidade, dizendo que a aparência refletia o profissionalismo da empresa. Isso não está certo, sussurrou quando me sentei ao lado dela, seu sotaque mineiro ainda transparente após décadas no Rio. Seu João Carlos ficaria uma fera se soubesse. Obrigada, dona Conceição. Respondi baixinho, sentindo o perfume discreto de violetas que ela sempre usava. Mas hoje não é sobre mim. Da última fileira, assisti enquanto os filhos de João Carlos cumprimentavam os enlutados com a desenvoltura típica da elite carioca. Gabriel, alto e distinto em seu terno Brioni, recebeu os pêsames com a mesma autoridade que exercia como sócio do escritório Machado e Associados. Rafael, mais reservado, acenava com a cabeça de forma solene, seus óculos de armação italiana refletindo as velas. Carolina, impecável em seu conjunto preto do estilista mineiro Ronaldo Fraga, abraçou delicadamente as amigas da sociedade, cuidando para não borrar a maquiagem perfeitamente aplicada. A mãe deles, Márcia, se sentou proeminentemente na primeira fileira, ocasionalmente secando os olhos secos com um lenço de linho bordado com suas iniciais. Embora divorciada de João Carlos havia 15 anos, desde o escândalo que envolveu suas compras excessivas no Shopping Leblon e o caso com o instrutor de tênis do Clube de Regatas Flamengo, ela se posicionou como a viúva quase enlutada, papel do qual a viúva real foi forçosamente rebaixada. Seu vestido preto era da última coleção de uma grife famosa de São Paulo, e suas joias discretas, mas valiosas, pareciam sussurrar sua narrativa silenciosa. Eu sou a mãe de seus filhos, a primeira senhora desta casa, a verdadeira dona deste luto. O colar de pérolas cultivadas que ela usava havia sido presente de João Carlos no aniversário de 20 anos de casamento deles. Eu sabia porque ele me contara.
uma das muitas histórias que compartilhamos sobre seu passado. O padre Antônio, da paróquia Nossa Senhora da Paz em Ipanema, onde João Carlos era paroquiano havia décadas, conduziu o serviço com a eloquência que meu marido sempre elogiara. As palavras ecoavam pela capela ornamentada, misturando-se com o som distante do trânsito da rua Visconde de Pirajá lá fora. Arranjos de flores tropicais, antúrios vermelhos, helicônias laranjas e orquídeas brancas decoravam o ambiente, criando um contraste vibrante com a solenidade do momento. João Carlos sempre teve um gosto refinado, desde os detalhes do seu apartamento em Ipanema até a seleção cuidadosa dos vinhos portugueses que servia em seus jantares de negócios. Mas os elogios fúnebres de seus filhos pintaram o retrato de um homem que eu mal reconhecia. Falaram da perspicácia empresarial que o transformou de um jovem engenheiro civil de Nova Iguaçu em uma das maiores construtoras do Rio de Janeiro. Mencionavam seus empreendimentos icônicos, o complexo empresarial na Barra da Tijuca, os edifícios residenciais de luxo no Leblon, o shopping center em Jacarepaguá que revolucionou o varejo na região. Discorriam sobre sua ascensão social, de um rapaz que começou a construir casas populares na Baixada Fluminense até se tornar o homem que moldara o horizonte da Zona Oeste carioca. Mas havia pouca menção de sua honestidade sincera, da forma como tratava os pedreiros e serventes com respeito, chamando-os pelo nome e perguntando sobre suas famílias. Nada sobre sua filantropia discreta. As bolsas de estudo que financiava silenciosamente para filhos de operários no Colégio Santo Agostinho, as doações regulares para a Fundação Leão XIII, o programa de capacitação profissional que mantinha na Cidade de Deus. Não falaram de seu amor por prazeres simples, o café da manhã prolongado nos domingos, lendo o Globo inteiro enquanto tomávamos café coado na hora, com pão francês quentinho da confeitaria Colombo. Ou de como ele insistia em fazer nossa caminhada matinal pela orla de Copacabana, parando para conversar com os pescadores que preparavam suas redes na areia. As palavras cruzadas que ele fazia religiosamente toda noite, de óculos na ponta do nariz, mordiscando a ponta da caneta enquanto pensava. Não mencionaram como ele ria até as lágrimas assistindo aos programas de Jô Soares, ou como cantarolava sambas de Cartola enquanto tomava banho, como cozinhava pessoalmente nosso jantar de aniversário de casamento todo ano. Sempre o mesmo menu. Camarão na moranga, risoto de camarão, quindim de sobremesa, porque dizia que gestos pessoais valiam mais que qualquer restaurante do Fasano. Quando o padre terminou suas orações finais, permaneci sentado enquanto os outros se levantavam para o cortejo. O coral da paróquia entoou Pelas Dores de Maria, com vozes que se elevaram até o teto abobadado, criando uma reverberação que me arrepiou. Era o hino favorito de João Carlos, que ele sempre pedia para cantarmos juntos durante as missas dominicais, sua voz grave e afinada se misturando com a minha. Esperei até que a capela se esvaziasse quase completamente, o perfume das flores tropicais se intensificando no ar condicionado, antes de me levantar para me aproximar do caixão. Era de mogno brasileiro, com detalhes em bronze, exatamente como João Carlos havia especificado em suas instruções finais. Sempre detalhista, ele havia escolhido pessoalmente até os mesmos metais que o acompanhariam em sua despedida final. Gabriel me interceptou antes que eu pudesse alcançá-lo, surgindo como uma sombra ao meu lado. Sua presença era imponente. Havia herdado a estatura do pai e o porte natural de quem cresceu frequentando o Jockey Club do Rio. O perfume caro que usava, algo importado e amadeirado, não conseguia mascarar o cheiro azedo da raiva que emanava dele. O carro está esperando para levá-lo ao cemitério São João Batista. Informou-me com a eficiência fria de quem estava acostumado a dar ordens em audiências no Fórum da Barra. Apenas família para o sepultamento. Tenho certeza de que compreende. Olhei para o caixão de João Carlos, tão próximo que poderia estender a mão e tocá-lo, mas separado de mim por essa barreira invisível de exclusão familiar. Claro, disse simplesmente, minha voz mais firme do que esperava. Adeus, Gabriel. Eu compreendia mais do que ele sabia. Compreendia que a dor poderia se manifestar como crueldade, que pessoas magoadas feriam outros para aliviar sua própria angústia. Compreendia que o medo da perda poderia se transformar em controle desesperado,
Uma tentativa de preservar uma versão do passado que nunca mais voltaria. Mais importante, compreendia que João Carlos havia antecipado esse momento com clareza dolorosa durante nossas últimas conversas privadas no Hospital Copa d'Or, quando os tubos e monitores criaram uma sinfonia eletrônica ao redor de nossa intimidade final. Enquanto caminhava sozinha para meu carro no estacionamento da funerária, o calor úmido do Rio de Janeiro me envolveu como um abraço indesejado. Janeiro era sempre assim, sufocante, dramático, intenso. As palmeiras imperiais que ladeavam a Rua das Laranjeiras balançavam suavemente na brisa que vinha da Baía de Guanabara, e o Cristo Redentor se destacava no céu azul intenso, os braços abertos sobre uma cidade que às vezes parecia tão cruel quanto bela. Percebi que eu nunca tive a chance de tocar o caixão de João Carlos, de colocar o pequeno raminho de lavanda, seu perfume favorito, que eu trouxe de nosso jardim em Ipanema, que carregava na bolsa Victor Hugo que ele me dera no último Natal. A plantinha ainda estava fresca, suas flores roxas exalando o aroma delicado que sempre o acalmava durante os tratamentos de quimioterapia no INCA. Essa despedida final, como tantos momentos em nossos 8 anos juntos, havia sido ofuscada pela determinação de seus filhos em me apagar da narrativa de sua vida. Era como se quisessem reescrever a história, removendo os capítulos que incluíam minha presença, criando uma versão alternativa onde João Carlos era o patriarca solitário que eles preferiam imaginar. Uma semana que mudou tudo. Uma semana depois, enquanto eu organizava os papéis de João Carlos em seu escritório doméstico, aquele santuário de jacarandá e couro onde ele passava as manhãs gerenciando seus investimentos na Bovespa, chegou uma mensagem de texto que eu estava esperando. Dr. Silva, advogado de longa data de João Carlos e sócio do prestigioso escritório Silva, Pereira e Advogados Associados, havia sido claro desde o início. Haveria uma leitura formal do testamento. A leitura do testamento está marcada para amanhã, às 14 horas, no meu escritório no centro do Rio. João Carlos foi explícito que a senhora deveria estar presente. Confirme a sua presença. Dr. Silva. Respondi com um simples confirmado. Estarei presente. Cristina. Depois passei a noite revisando as anotações de minhas conversas finais com João Carlos. Elas estavam guardadas em um caderno de couro que ele me dera, páginas e páginas de nossa última estratégia elaborada durante aqueles dias intermináveis no hospital, quando o cheiro de desinfetante se misturava com o perfume das orquídeas brancas que eu levava para alegrar o quarto. Tínhamos nos preparado para esse momento com a meticulosidade de quem planeja uma campanha militar. Discutimos cada possibilidade, antecipamos cada acontecimento, preparamos contingências para cenários que esperávamos nunca precisar usar. João Carlos conhecia seus filhos melhor do que eles conheciam a si mesmos, suas fraquezas, seus medos, seus padrões de comportamento previsíveis. Eles vão tentar te desqualificar primeiro, havia-me dito. Sua voz rouca pelos medicamentos, mas a mente ainda afiada como uma lâmina. Gabriel vai questionar sua competência, Carolina vai chorar e Rafael vai observar e calcular. Mas no final, meu amor, a verdade prevalece. Sempre prevaleceu. Mesmo assim, saber o que estava por vir pouco fez para aliviar o peso no meu coração. Era como estar no olho do furacão, sabendo que a tempestade estava se aproximando, mas não tendo escolha, senão enfrentá-la de cabeça erguida. No dia seguinte, acordei antes do amanhecer e fiz minha rotina matinal pela metade. Café coado na hora, mas sem o pão de sal que costumávamos compartilhar. A casa parecia grande demais, sem a presença de João Carlos, cada cômodo ecoando memórias que ainda eram muito recentes para se tornarem nostálgicas. Eram simplesmente ausências dolorosas. Escolhi meu conjunto com cuidado. Um terno azul marinho da Maria Bonita Extra, conservador o suficiente para refletir minha antiga posição como diretora financeira da construtora Mendes e Filhos, mas sofisticado o bastante para lembrar que eu não era uma intrusa sem recursos. Os sapatos de salto médio eram confortáveis. João Carlos sempre dizia que a mulher inteligente nunca sacrifica o conforto pela vaidade, e a joia que escolhi foi singela,
Apenas minha aliança de casamento e os brincos de água marinha que ele me dera no nosso primeiro aniversário. Cheguei ao edifício comercial no centro do Rio, 5 minutos antes do horário marcado. O prédio era dos anos 1950, com aquela arquitetura clássica que João Carlos apreciava. Mármore nacional, detalhes em bronze, elevadores com porta de ferro. Ao me aproximar da recepção elegante do escritório no 12º andar, os vi através das portas de vidro fosco. Gabriel, Rafael e Carolina, uma frente unida mais uma vez, sentados em poltronas de couro nacional enquanto esperavam. Gabriel folheava impacientemente um exemplar da revista Época. Rafael digitava algo em seu Samsung e Carolina mexia nervosamente em sua bolsa Arezzo. Eles conversaram em tom baixo, mas suas expressões eram confiantes, quase triunfantes. Quando me viram atravessar o lobby de granito rosa, as conversas cessaram. Era como se o ar-condicionado tivesse esfriado alguns graus adicionais. Ora, ora, disse Gabriel, se levantando da poltrona com a graciosidade natural de quem aprende boas maneiras no Colégio São Bento. Deu um passo à frente para bloquear meu caminho para a recepção, usando sua altura como vantagem psicológica. Se não é a interessada, bem na hora de ver que migalhas poderiam ser jogadas em sua direção. Seu terno era impecável. Um Hugo Boss cinza carvão que devia ter custado mais do que muitas pessoas ganham em um mês. A gravata de seda nacional estava amarrada com perfeição, e seus sapatos argentinos brilhavam como espelhos. Cada detalhe de sua aparência gritava sucesso, poder, direito adquirido. Mas nos olhos havia algo diferente, uma ansiedade cuidadosamente controlada, como se toda essa confiança fosse apenas uma performance. Encontrei seu olhar com firmeza, não recuando nem um centímetro. Olá, Gabriel. O Dr. Silva está me esperando. Deixe-me poupar sua vergonha, continuou Rafael e Carolina, se posicionando atrás dele como tenentes leais. Você não está no testamento. Papai pode ter sido enganado por sua encenação enquanto estava vivo, mas não foi burro o suficiente para deixar você comandar o império que levou uma vida inteira para construir. A voz dele tinha aquele tom controlado que reconheci dos tribunais, projetado para intimidar, calculado para desencorajar. Era a mesma voz que ele usava quando conseguia acordos detalhados para seus clientes empresariais no TRF, da 2ª Região, quando forçava adversários menos experientes a aceitar condições desfavoráveis. É mesmo? Mantive minha voz neutra, não revelando nada. Anos de experiência em salas de reunião na Fiesp me ensinaram que quem fala primeiro perde poder, que a neutralidade pode ser uma arma mais eficaz que a agressão. Já vimos cópias preliminares, acrescentou Carolina, seu tom menos hostil que o do irmão, mas igualmente desdenhoso. Sua voz mantinha aquele sotaque polido da PUC-Rio, onde havia cursado design de interiores antes de abandonar o curso no último período. Mais um dos projetos inacabados que pontilhavam sua vida. O patrimônio está sendo dividido entre nós como deveria ser, como sempre foi planejado. Ela era elegante, como sempre. Seu vestido preto da Lolita se ajustava perfeitamente ao seu corpo esbelto, mantido em forma por personal trainers particulares e aulas de pilates no Country Club da Barra. Os cabelos loiros, cortados no melhor salão de Ipanema, emolduravam um rosto que havia herdado a beleza clássica da mãe, mas não sua dureza. Nos olhos de Carolina havia algo mais suave, mais vulnerável, talvez até uma ponta de dúvida sobre o que estava fazendo. Rafael, sempre o mais quieto dos três, simplesmente me observava com aqueles olhos calculistas que lembravam tanto os de João Carlos. Era o único que havia herdado não apenas a aparência física do pai, mas também sua inteligência analítica. Formado em economia pela UFRJ com louvor, pós-graduação pela FGV, ele tinha o cérebro para ser um sucessor natural dos negócios familiares. O problema era que também havia herdado o gosto pela adrenalina do pai, só que João Carlos canalizava isso em negócios arriscados, mais calculados, enquanto Rafael preferia as apostas online e os jogos no cassino da Urca. Então, concluiu Gabriel com um sorriso que distorcia suas feições bonitas, transformando-as em algo cruel. Pode voltar para sua vidinha miserável em Minas e aceitar que sua tentativa de golpe fracassou.
Qualquer esquema que tinha, por mais elaborado que fosse, não funcionou. O sorriso dele me lembrava desagradavelmente de certas feições que via João Carlos fazer quando estava fechando um negócio particularmente vantajoso. Mas enquanto nos lábios do pai havia satisfação genuína pelo sucesso conquistado com trabalho, nos do filho havia apenas malícia satisfeita. Em vez de discutir ou me defender, simplesmente abri minha bolsa, a mesma que João Carlos me dera no nosso último Natal juntos, escolhida pessoalmente por ele na casa Sloper da Rua Gonçalves Dias, e retirei um envelope lacrado. O papel era espesso, creme, da melhor qualidade, e o nome Dr. Silva foi escrito na caligrafia distintiva de João Carlos, aquelas letras firmes e decididas que eu conhecia tão bem de anos vendo-o preencher contratos e cartas pessoais. Por favor, entreguem isso ao Dr. Silva? Pedi com toda a cortesia que consegui reunir. Ele está esperando por isso. Gabriel pegou o envelope com relutância óbvia, segurando-o apenas pelas bordas como se tocar em algo que eu houvesse manuseado pudesse contaminá-lo de alguma forma. Seus dedos, cuidadosamente cuidados, evitavam qualquer contato com os meus. O que é isso? Uma última tentativa desesperada de reivindicar alguma coisa? O Dr. Silva explicará tudo, disse calmamente, observando as expressões dos três irmãos mudando sutilmente conforme processavam a implicação de que havia algo que eles não sabiam, algo que João Carlos havia planejado sem consultá-los. Como se convocado por seu nome, Dr. Silva apareceu na porta da recepção. Era um homem distinto na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, usando um terno risca de giz que custava mais que um Volkswagen Gol Zero. Havia sido advogado de João Carlos por mais de 20 anos, desde os primeiros empreendimentos imobiliários importantes em Jacarepaguá, e conhecia a família Oliveira melhor que muitos parentes. Ah, Dona Cristina, disse com a cordialidade profissional que caracterizou todos os nossos encontros. Chegou. Por favor, entre. Estamos prontos para começar. Ela não precisa estar aqui, protestou Gabriel imediatamente, ainda segurando o envelope como se fosse algo tóxico. Sua voz subiu de tom, a primeira rachadura em sua fachada de controle absoluto. Isso é um assunto de família, doutor. Assunto privado. Pelo contrário, respondeu Dr. Silva com aquela neutralidade profissional que advogados especialistas cultivam como uma segunda natureza. A presença de Dona Cristina foi solicitada especificamente por seu pai, e vejo que tem um envelope que ele deixou. Obrigado por entregá-lo. Agora, se me permitem, vamos começar? Havia algo no tom do advogado que fez os três irmãos trocarem olhares inquietos. Era sutil demais para ser óbvio, mas presente o suficiente para plantar a primeira semente de dúvida em suas mentes confiantes. A sala da verdade. Segui Dr. Silva através do corredor revestido em lambri de mogno, consciente dos passos hesitantes dos três irmãos atrás de mim. As paredes eram decoradas com quadros de pintores brasileiros, um Portinari menor, 2 Volpes, uma gravura de Osvaldo Goeldi, que criavam uma atmosfera de sofisticação discreta. Era o tipo de ambiente que João Carlos apreciava, elegante sem ser ostensivo, poderoso sem ser vulgar. A sala de conferências era impressionante. Mesa de jacarandá da Bahia maciça, capaz de acomodar 10 pessoas, poltronas de couro casuais que foram esculpidas individualmente, uma parede inteira de janelas oferecendo vista panorâmica da Baía de Guanabara. Ao longe, o Pão de Açúcar se erguia majestoso, e as favelas da Zona Sul pontilhavam as encostas com seus núcleos vivos, criando um contraste tipicamente carioca para o drama que estava prestes a se desenrolar. Dr. Silva fez uma pausa para abrir o envelope, seus óculos de leitura refletindo a luz suave que entrava pelas janelas com filme solar. Observei seu rosto cuidadosamente enquanto ele examinava o conteúdo. Uma única folha de papel, aparentemente escrita na mesma caligrafia distintiva de João Carlos. Sua expressão mudou sutilmente enquanto lia. Primeiro surpresa, as sobrancelhas se erguem quase imperceptivelmente. Depois, entendimento, um lento aceno de cabeça como se peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Por fim, algo próximo à admiração, um sorriso discreto curvando os cantos da boca.
Ele olhou para mim por cima dos óculos com respeito renovado. Entendo, disse simplesmente. João Carlos sempre planejou vários passos à frente. Ele realmente era um mestre da estratégia, que nem aqueles jogadores de xadrez do Clube Botafogo que ele tanto admirava. Enquanto tomávamos nossos lugares ao redor da mesa de conferências polida, observei as expressões confiantes nos rostos dos filhos de João Carlos. Gabriel se instalou na cadeira como se já fosse o novo patriarca da família, ajeitando a gravata com o gesto inconsciente de quem estava habituado a presidir reuniões na OAB. Carolina escolheu o assento que oferecia a melhor vista da Bahia, sempre consciente da estética, até mesmo em momentos de tensão. Rafael se posicionou estrategicamente onde poderia observar tanto o Dr. Silva quanto a mim, seus instintos analíticos funcionando mesmo em território familiar. Eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Durante semanas, haviam operado sob a certeza absoluta de que conheciam os termos do testamento, de que tinham visto tudo o que precisavam ver nas cópias que conseguiram através de contatos no cartório. A confiança era quase palpável, preenchendo o ar condicionado da sala como um perfume caro demais. O envelope que eu havia entregue continha não um apelo desesperado ou uma reclamação de última hora, mas a peça final de um plano que João Carlos e eu fizemos juntos durante seus últimos meses. Um plano criado com a paciência de um ourives lapidando uma esmeralda colombiana, considerando cada faceta, cada ângulo, cada forma que a luz poderia refletir. Era um plano para proteger seu legado das próprias pessoas que tinham o direito automático de herdá-lo sem condições, sem crescimento, sem prova de que mereciam administrar o império que ele havia construído, tijolo por tijolo, contrato por contrato, durante 40 anos de trabalho incansável, desde que chegara de Montes Claros, com apenas o diploma de engenharia e muita determinação. Dr. Silva pigarreou e abriu sua pasta de couro legítimo, retirando um documento espesso encadernado em capa dura azul marinho. O papel era do tipo mais caro, com marca d'água visível quando ele o segurava contra a luz. Era o tipo de documento que controlava apenas a aparência física, sólida, permanente, inquestionável. Antes de começarmos a leitura do testamento, disse com a solenidade que o momento pedia: devo informar que o documento que estou prestes a compartilhar substitui qualquer versão preliminar que possam ter visto. Este é o último testamento de João Carlos Oliveira, devidamente verificado, testemunhado e legalmente válido em todos os aspectos previstos no Código Civil Brasileiro. O sorriso presunçoso de Gabriel vacilou pela primeira vez. Era sutil, apenas uma ligeira contração dos músculos ao redor dos olhos, um quase imperceptível franzir da testa. Mas foi o suficiente para mostrar que as palavras do advogado haviam plantado o primeiro tremor de incerteza em sua confiança absoluta. Carolina se inclinou para a frente na cadeira, sua bolsa da Schutz escorregando do colo para o chão com um som suave, mas audível, no silêncio repentino da sala. Como assim substituir? Perguntou, a sua voz mantendo o tom educado, mas com uma nota de ansiedade emergente. Nós pensamos que... As informações recebidas eram de versões anteriores, explicou o Dr. Silva com paciência profissional. Seu pai fez revisões significativas durante suas últimas semanas no hospital, revisões que foram devidamente documentadas e realizadas conforme todos os requisitos legais do nosso ordenamento jurídico. Rafael, sempre o mais analítico, se endireitou na cadeira. Seus dedos tamborilavam silenciosamente na mesa de jacarandá, um hábito nervoso que João Carlos também tinha quando estava processando informações inesperadas durante reuniões na Federação das Indústrias. Que tipo de revisões? Perguntou com sua voz controlada, mas tensa. Revisões que vocês compreenderão completamente quando eu terminar a leitura, respondeu o advogado diplomaticamente. Agora deixe-me prosseguir. Dobrei as mãos calmamente no colo, preparada para a tempestade que estava prestes a estourar. Durante meses, João Carlos e eu havíamos ensaiado este momento em nossa imaginação, discutindo cada acontecimento possível, cada probabilidade de resposta, cada estratégia que seus filhos pudessem tentar implementar, uma vez que a verdade fosse revelada.
Ele conhecia seus filhos, porque era assim que continuava a vê-los. Não importa quantos anos tinham ou quão sofisticadas eram suas vidas profissionais, melhor do que eles conheciam a si mesmos. A luz da tarde que entrava pelas janelas da sala de conferências criava padrões dourados no chão de mármore travertino, e eu podia ouvir o som distante das barcas atravessando a baía em direção a Niterói. Era uma quinta-feira comum para o resto do mundo, mas para nós naquela sala era o momento que redefiniria completamente a dinâmica da família Oliveira. Dr. Silva ajustou seus óculos de leitura e abriu o documento na primeira página. O brasão da construtora Oliveira, criado pelo próprio João Carlos, quando a empresa cresceu o suficiente para justificar esse tipo de formalidade, estava impresso no topo, uma palmeira imperial sobreposta a um prédio estilizado, representando crescimento e construção, tradição e modernidade, as raízes mineiras e a expansão carioca. Eu, João Carlos Oliveira, começou com a solenidade do momento. Brasileiro, viúvo, engenheiro civil, empresário, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, estando em perfeito juízo e na plena posse de minhas faculdades mentais, faço este, que é meu último testamento, o primeiro golpe. Dr. Silva prosseguiu com o preâmbulo legal padrão, sua voz profissional e cadenciada preenchendo a sala silenciosa. Gabriel tamborilava os dedos impacientes na mesa polida, o som rítmico ecoando sutilmente pelo ambiente. Era óbvio que queria pular as formalidades e chegar direto ao que realmente importava, a distribuição dos bens que havia anos considerava praticamente seu por direito de primogenitura, mesmo que não oficial. Podemos pular as formalidades, Dr. Silva, disse finalmente, incapaz de conter sua impaciência. Vamos direto ao que interessa, a divisão do patrimônio. Dr. Silva olhou por cima dos óculos com a tolerância bem praticada de um homem que passou 3 décadas lidando com herdeiros ansiosos da elite carioca e fluminense e seus sentidos inflados de direitos adquiridos. Era uma expressão que eu conhecia bem. Havia visto advogados experientes usá-la em inúmeras salas de reuniões ao longo de minha carreira no setor de construção civil. Como desejar, Gabriel, disse com polidez inabalável. Vou pular para os títulos relevantes da distribuição patrimonial conforme previsto por seu pai. Ele folheou várias páginas, passando por cláusulas sobre doações para a Fundação Casa de Rui Barbosa, disposições para funcionários de longas datas da construtora e instruções específicas sobre o cuidado com as propriedades da família em Teresópolis e Petrópolis. Quando chegou à sessão principal, fez uma pausa que não foi dramática intencionalmente, mas acabou perfeitamente cronometrada para maximizar o impacto do que estava por vir. Sobre a distribuição de meu patrimônio, leu Dr. Silva, ajustando os óculos, deixo meus bens como segue. O silêncio na sala era absoluto. Até o ar-condicionado parecia ter ficado mais quieto, como se a própria arquitetura do prédio estivesse prendendo a respiração. Lá fora, as gaivotas grasnavam sobre a baía, e ao longe uma sirene de ambulância ecoava pelas ruas do centro, mas naquela sala o mundo havia parado. A minha esposa, Cristina Oliveira, deixo 70% de meu patrimônio total, incluindo, mas não limitado a, minha residência principal em Ipanema, minha casa de veraneio em Búzios, minha carteira de investimentos na corretora XP, minhas participações em fundos imobiliários e a participação controladora na construtora Oliveira e todas as suas subsidiárias, incluindo a Oliveira Incorporações e a Oliveira Urbanismo. As palavras ficaram suspensas no ar por um momento que pareceu eterno. Eu podia sentir o choque irradiando dos 3 irmãos como ondas de calor subindo do asfalto de Copacabana em pleno verão. O silêncio se esticou, elástico e tenso, até que finalmente se rompeu com a explosão de Gabriel. O quê? Ele meio se levantou da cadeira, uma das mãos espalmadas na mesa de jacarandá, o rosto passando de pálido para vermelho em questão de segundos. Isso é impossível. Isso tem que ser um erro. Sua voz ecoou pela sala de conferências, reverberando contra as paredes de vidro que davam para a baía. Lá fora, a vida continuava normal. Executivos apressados caminhando pela Avenida Rio Branco, vendedores ambulantes gritando suas mercadorias,
o mundo seguindo seu curso indiferentemente ao drama familiar que se desenrolava no 12º andar. Vimos o testamento preliminar, continuou, sua voz subindo de tom e perdendo completamente a compostura de advogado experiente que cultivara por anos. Isso não estava lá. Isso tem que ser uma falsificação, uma... Ele gesticulou selvagemente com as mãos, procurando palavras que dessem sentido ao impossível que estava ouvindo. Dr. Silva permaneceu impassível, esperando o furor emocional passar antes de continuar. Era claramente um homem que havia testemunhado muitas reações semelhantes ao longo de sua carreira. A raiva, o desespero, a recusa absoluta em aceitar realidades inconvenientes que contradiziam narrativas pessoais construídas ao longo de anos. Como eu expliquei anteriormente, disse quando Gabriel finalmente fez uma pausa para respirar, sua voz mantendo aquela neutralidade profissional que advogados experientes usam como armadura, o documento que estou lendo é a versão final e legalmente válida do testamento de seu pai, registrado no cartório Mairink Veiga, mas ainda não terminei a leitura. Ele ajustou os óculos e continuou, ignorando completamente o alvoroço ao redor da mesa, como um capitão navegando por uma tempestade. A cada um de meus filhos, Gabriel, Rafael e Carolina Oliveira, deixo 10% de meu patrimônio total para ser administrado por minha esposa, Cristina Oliveira, como fiduciária legal, até que satisfaçam as condições de responsabilidade financeira e crescimento pessoal especificadas no apêndice B deste documento, conforme previsto no artigo 1685 do Código Civil. Se a primeira revelação foi um choque elétrico, esta segunda foi como um soco no estômago, seguido de um balde de água fria. Carolina soltou um pequeno grito sufocado, uma das mãos esvoaçando para cobrir a boca pintada com batom Chanel, os olhos arregalados de horror absoluto. Administrado? Conseguiu sussurrar entre os dedos. O que isso significa exatamente, Dr. Silva? Significa, explicou o Dr. Silva, que a herança será mantida em uma conta fiduciária. Rafael, que até então havia escutado tudo em silêncio calculista típico de quem trabalha como analista no Banco Safra, se inclinou para a frente na cadeira. Suas mãos estavam apoiadas na mesa, e eu podia ver os nós dos dedos branqueando pela pressão que estava fazendo. Em que base jurídica? Disse com voz controlada, mas visivelmente tensa. Nosso pai poderia possivelmente justificar colocar nossa herança sob o controle de uma mulher que ele conheceu há apenas 8 anos. Era uma pergunta válida, e uma que João Carlos havia antecipado com a precisão de um relógio suíço. Dr. Silva reagiu retirando outro envelope da pasta, este menor e mais pessoal que os documentos legais formais. O papel era creme, da mesma qualidade cara que João Carlos usava para a correspondência pessoal, da casa Sloper, onde ele mantinha conta desde os anos 1980, e eu reconheci imediatamente o lacre de cera vermelha com suas iniciais gravadas em relevo, um toque de formalidade que ele mantinha mesmo em seus momentos mais familiares. A carta do pai. Seu pai antecipou exatamente essa pergunta, disse o advogado, quebrando o lacre com o cuidado de quem manuseia um documento histórico. Ele deixou esta carta pessoal para ser lida neste exato momento da leitura do testamento. Desdobrou várias páginas cobertas com a caligrafia firme e determinada de João Carlos. Eu nunca tinha visto essa carta. Ele a havia escrito em particular durante suas últimas semanas no Hospital Copa d'Or, dizendo-me apenas que continha seus sentimentos mais profundos sobre seus filhos e suas esperanças para o futuro da família Oliveira. Meus queridos filhos, começou o Dr. Silva, sua voz assumindo um tom mais pessoal, quase íntimo, como se João Carlos estivesse presente na sala. Se vocês estão ouvindo esta carta, então acabaram de descobrir que sua herança vem com condições que certamente não esperavam. Imagino que estejam com raiva, confusos e provavelmente culpando Cristina por de alguma forma me manipular para chegar a esta decisão. O silêncio na sala era mais profundo que o fundo da Baía de Guanabara. Até Gabriel havia parado de se mexer, fixo em sua cadeira, como se as palavras póstumas de seu pai tivessem o poder de imobilizá-lo completamente. Quero ser absolutamente claro, como sempre fui com vocês, desde que eram pequenos.
Este arranjo foi totalmente ideia minha, concebido após anos, observando vocês abordarem o dinheiro da família como um direito adquirido em vez de uma responsabilidade herdada. Durante 4 décadas, construí este patrimônio tijolo por tijolo, contrato por contrato, sacrificando fins de semana no Clube Botafogo e feriados em Teresópolis para garantir que vocês nunca passassem necessidade. Mas em algum lugar do caminho, falhei em ensinar que privilégio vem sempre com dever. Carolina soltou um pequeno soluço e as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto cuidadosamente maquiado por Marcos, o melhor maquiador de Ipanema. Pela primeira vez desde o funeral, sua compostura perfeita estava rachando como porcelana antiga. Cada um de vocês desperdiçou oportunidades que forneci com tanto cuidado e planejamento. Gabriel, meu filho mais velho, em quem depositei tantas esperanças quando você se formou em Direito na Cândido Mendes, seus empreendimentos mal planejados me custaram mais de 8 milhões de reais nos últimos 5 anos. O escritório de advocacia tributária que montamos na Barra da Tijuca faliu por má administração e falta de dedicação real. O fundo de imobiliário, em parceria com seus colegas da OAB, resultou em perdas catastróficas por especulação irresponsável em terrenos na Zona Oeste. O restaurante no Leblon que você insistiu que seria o novo ponto da elite carioca fechou porque você se recusou a aprender sobre gestão operacional e controle de custos. Gabriel havia empalidecido completamente, suas mãos agarradas aos braços da poltrona de couro, como se precisasse se apoiar para não cair. No entanto, em todos esses fracassos consecutivos, você não aprendeu humildade ou prudência, qualidades essenciais para qualquer empresário de sucesso. Apenas voltou exigindo mais dinheiro, mais oportunidades, mais uma chance para provar que desta vez seria diferente, explicando que o problema nunca foi sua abordagem ou sua falta de preparo, mas sim o mercado, os sócios, as situações econômicas, o governo, qualquer coisa exceto sua própria responsabilidade. Você tem 45 anos, Gabriel, formado em uma das melhores faculdades do Rio, e ainda age como se o sucesso fosse uma herança automática, em vez de algo que se conquista com trabalho, dedicação e, principalmente, aprendizado com os próprios erros. Dr. Silva fez uma pausa, bebendo um gole de água mineral São Lourenço, permitindo que o peso das palavras se assentasse antes de continuar com a sessão da carta seguinte. Rafael, meu filho do meio, tão parecido comigo fisicamente que as pessoas na rua às vezes nos confundiam quando você era adolescente, mas carregando um demônio que eu nunca carreguei. Seus últimos 10 anos foram pontuados por 2 internações na Clínica Interdisciplinar de Tratamento em Dependências, na Barra da Tijuca. Perdi a conta de quantas vezes paguei suas próprias dívidas de jogo. No Jockey Club, no cassino da Urca, quando ainda funcionava, naqueles jogos clandestinos de pôquer em coberturas de Ipanema que você acreditou que eu não conhecia, e mais recentemente nas casas de apostas online que você descobriu durante a pandemia. Rafael havia baixado a cabeça, seus ombros curvados, como se carregasse um peso invisível, mas esmagador. Suas mãos tremiam progressivamente, um sinal de ansiedade que eu reconhecia dos tempos em que ele voltava para casa depois de uma noite perdendo dinheiro. Você tem uma mente brilhante para números e análise econômica. Poderia ter sido o sucessor natural da construtora, o filho que levaria nossos negócios para o século XXI. Sua tese de mestrado na FGV sobre o mercado imobiliário na zona portuária foi brilhante. Mostrou uma compreensão profunda dos ciclos econômicos e das oportunidades de crescimento. Mas como posso confiar no controle de milhões de reais a alguém que é capaz de perder 200 mil reais em uma única noite de pôquer? Cada vez que você prometia parar, cada vez que jurava pela memória de seus avós que tinha aprendido a lição, eu queria acreditar. Mas dependência, meu filho, é uma doença mais forte que promessas ou boa vontade. E Carolina, minha filha caçula, talentosa e criativa como sua avó, Helena era na juventude. Quantos projetos iniciados e abandonados existem em sua vida? A linha de joias autorais, em parceria com artesãos de Minas Gerais. 2 coleções iniciadas com grande alarde na imprensa social, mas não terminada porque você perdeu o interesse criativo. Carolina chorou abertamente agora,
suas lágrimas borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada e criando pequenas manchas escuras no tecido claro de seu vestido. Você tem talento genuíno, querida filha. Vi seus esboços, suas ideias, sua capacidade de transformar espaços, mas nunca desenvolveu persistência ou disciplina, qualidades absolutamente essenciais para transformar talento em sucesso real. Sempre que um projeto exigia trabalho repetitivo, disciplina constante, lidar com aspectos chatos mas necessários, como contabilidade ou impostos, você encontrava uma desculpa elegante para começar outra coisa. Aos 38 anos, sua principal realização na vida ainda é ter nascido minha filha e ter herdado os genes artísticos da família. O contraste devastador. Dr. Silva virou a página e continuou com a voz progressivamente mais suave, mas ainda implacável. Em contraste absoluto com vocês três, Cristina construiu sua própria carreira de sucesso muito antes de nos conhecermos naquele evento beneficente da APAI em 2016. Ela chegou ao Rio de Janeiro como uma jovem economista, formada na Universidade Federal de Uberlândia, sem conexões familiares, sem nome importante, sem vantagens herdadas, além de sua inteligência e determinação. Senti meu rosto esquentar com o elogio público de João Carlos, mas mantive a expressão neutra, consciente de que 3 pares de olhos hostis me observavam em busca de qualquer sinal de satisfação ou triunfo. Ela entende tanto o privilégio quanto a responsabilidade que vem com a riqueza, porque conquistou a sua própria através de mérito, competência e muito trabalho, não de nascimento ou herança familiar. Mais importante ainda, em 8 anos de casamento, Cristina nunca me pediu nada material. Gabriel fez um som de desprezo no fundo da garganta, mas Dr. Silva continuou imperturbável, como um navio cortando ondas. Posso dizer isso com certeza absoluta porque, diferentemente de vocês, desde que se tornaram adultos, nunca tive dúvidas sobre as motivações dela. Quando Cristina descobriu meu diagnóstico de câncer no pâncreas, sua primeira atitude não foi sobre herança, patrimônio ou testamento. Foi insistir para que eu buscasse o melhor tratamento oncológico disponível no mundo, independente do custo financeiro ou de como isso afetaria minha capacidade de trabalhar ou gerenciar os negócios. Durante meus 9 meses finais, enquanto vocês me visitavam esporadicamente no hospital, sempre com pedidos de dinheiro, reclamações sobre suas vidas, ou pressão para que eu descansasse e deixasse vocês assumir mais responsabilidades, Cristina deixou sua carreira promissora de lado para cuidar de mim em tempo integral. Ela aprendeu sobre todos os meus medicamentos, seus horários, suas interações. Acompanhou-me a cada consulta médica, cada sessão de quimioterapia, cada exame de controle. Dormiu em cadeiras desconfortáveis no Copador, apenas para estar presente quando eu acordava com medo, dor ou náusea. O plano revelado. Este arranjo sucessório não é punição, continuou a carta com a voz de João Carlos através das palavras do Dr. Silva. É minha responsabilidade final de ajudá-los a se tornarem as pessoas que sempre puderam ser, se encontrassem a motivação adequada e a orientação competente. Cristina tem instruções específicas para trabalhar individualmente com cada um de vocês, para orientá-los no desenvolvimento de habilidades reais de gestão patrimonial, de finanças pessoais e, principalmente, de disciplina pessoal. Ela tem a expertise técnica que eu respeito. Afinal, foi ela quem identificou as falhas estratégicas que causaram as perdas catastróficas de Gabriel no mercado imobiliário. Foi ela quem desenvolveu o plano de reestruturação financeira que salvou nossos investimentos durante a recessão de 2015 e 2016. Foi ela quem sugeriu a diversificação para fundos imobiliários que aumentou nossa rentabilidade em 40%. Mais importante, ela tem a integridade pessoal e a força de caráter em que confio completamente. Dr. Silva fez uma pausa para beber outro gole de água, o único som na sala sendo o ar-condicionado e o trânsito distante da Avenida Presidente Vargas lá embaixo. Vocês têm escolhas agora, meus filhos. Podem lutar contra esta decisão com advogados e recursos legais, gastando fortunas em honorários advocatícios e arriscando perder tudo por orgulho ferido e teimosia. Ou podem trabalhar com Cristina de boa fé, aprender com ela, aceitar sua orientação e supervisão
e não apenas garantir sua futura herança, mas talvez ganhar algo infinitamente mais importante: as habilidades, a disciplina e a sabedoria para usar essa riqueza de forma construtiva e responsável. Deixo vocês com este pensamento final que me acompanhou durante as noites insones no hospital. O maior legado que um pai pode deixar não são os bens materiais que conseguiu acumular ao longo da vida, mas os valores, as capacidades e o caráter que conseguiu transmitir. Temo ter falhado gravemente neste aspecto mais importante durante as vidas de vocês. Esta é minha última oportunidade de corrigir essa falha fundamental, mesmo que postumamente, mesmo que através de métodos que vocês considerem duros ou injustos. Se conseguirem superar o orgulho ferido, a indignação inicial e trabalhar com Cristina de coração aberto e mente disposta a aprender, talvez descubram que ganharam não apenas uma madrasta imposta pelas circunstâncias, mas uma mentora capaz de prepará-los para responsabilidades que eu nunca consegui ensinar diretamente, por falha minha como pai e educador. Com amor eterno e esperança inabalável no potencial que vejo em cada um de vocês, mesmo nas piores circunstâncias, seu pai que os ama incondicionalmente, João Carlos Oliveira. O silêncio. Depois da tempestade. O silêncio que se abateu foi mais profundo que qualquer som já ouvido na sala. Era como se as palavras finais de João Carlos tivessem sugado todo o ar da sala, deixando-nos suspensos em um vácuo emocional absoluto. Gabriel havia perdido completamente sua cor, sentado imóvel como uma estátua de mármore. Carolina chorava silenciosamente, lágrimas escorrendo por suas bochechas sem que ela fizesse qualquer tentativa de enxugá-las, como se estivesse em transe. Apenas Rafael me observava diretamente, seus olhos calculistas tentando decifrar algo em minha expressão. Era como se me visse pela primeira vez como uma pessoa real, não apenas como a segunda esposa que havia interferido em sua narrativa familiar confortável. Dr. Silva dobrou a carta cuidadosamente e a guardou de volta no envelope. O testamento foi devidamente executado com 3 testemunhas independentes: o Dr. Machado, sócio do nosso escritório, a doutora Fonseca do Hospital Copador e o Sr. Pereira, contador da família há 20 anos, que podem atestar a completa sanidade mental de João Carlos no momento da assinatura, disse retomando sua neutralidade profissional. Também temos laudos médicos de 2 especialistas diferentes confirmando sua capacidade mental plena durante todo o período de elaboração do documento. O testamento é, asseguro-lhes, absolutamente inatacável do ponto de vista legal brasileiro. Gabriel encontrou sua voz primeiro, embora ela tremesse com fúria mal controlada e humilhação profunda. Isso é obra sua, disse apontando um dedo acusador para mim, sua mão tremendo. Você manipulou um homem doente e vulnerável, virou-o contra seus próprios filhos de sangue. Sua acusação ecoou pela sala, carregada de toda a dor, revolta e humilhação que ele acabava de sofrer publicamente. Mas por trás da raiva óbvia, eu pude detectar algo mais vulnerável: o desespero de um homem cujas falhas mais profundas foram expostas pela pessoa cuja aprovação e respeito ele mais desejava conquistar. Encontrei seu olhar com toda a serenidade que consegui reunir, mesmo sentindo meu próprio coração acelerar com a intensidade da confrontação. Gabriel, seu pai e eu discutimos isso extensivamente durante seus últimos meses de vida. Ele estava em perfeita sanidade mental e absolutamente claro sobre suas intenções. Cada palavra desta carta reflete conversas reais que tivemos, preocupações sinceras que ele expressou repetidamente, esperanças sinceras que ele mantinha para o futuro de vocês. Vamos contestar esse testamento na justiça, ameaçou, virando-se para Dr. Silva com desespero crescente na voz. Provaremos influência indevida, coerção, manipulação de pessoa vulnerável ou o que for necessário. Esse documento é uma farsa jurídica. O advogado balançou a cabeça lentamente, sua expressão assumindo um tom de advertência profissional séria. Aconselho fortemente contra essa linha de ação, Gabriel. João Carlos antecipou exatamente esta ocorrência e incluiu uma cláusula de contestação muito específica e muito rigorosa. Qualquer tentativa formal de desafiar legalmente o testamento resultará no confisco imediato e completo da herança de quem contestar,
com essa parte sendo automaticamente redirecionada para a Fundação João Carlos Oliveira de Amparo ao menor carente. A armadilha perfeita. Isso é insano, sussurrou Carolina, finalmente encontrando sua voz entre as lágrimas que continuavam escorrendo. Papai não faria isso conosco. Ele nos amava. Ele não nos castigaria assim por... Por que, Carolina? Perguntei com toda a gentileza que consegui, genuinamente interessada em sua perspectiva. Por desperdiçar as oportunidades que ele criou cuidadosamente? Por tratar a riqueza da família como direito adquirido em vez de responsabilidade herdada? Por nunca demonstrar que realmente mereciam administrar o império que ele construiu do zero? Minha pergunta ficou suspensa no ar condicionado da sala, forçando-a a confrontar verdades que haviam sido evitadas por anos, talvez por décadas. Seu pai não fez isso para castigá-los ou puni-los. Continuei, mantendo minha voz suave, mas firme. Ele fez isso porque ainda acreditou profundamente no potencial de vocês, mesmo quando suas ações repetidas e consistentemente o desapontavam. Esta foi a maneira que ele encontrou de dar uma oportunidade estruturada e supervisionada para crescer, para se desenvolverem, para se tornarem verdadeiramente dignos do legado extraordinário que ele construiu ao longo de 40 anos de trabalho árduo. Rafael, que permaneceu em silêncio contemplativo durante toda a tempestade emocional de seus irmãos, finalmente falou com a voz controlada de quem estava fazendo um esforço consciente para processar informações racionalmente. Quais são exatamente os termos específicos desta curadoria? Quais condições são necessárias para recuperar o controle total de nossa herança? Era uma pergunta pragmática e objetiva, a primeira que sugeria que pelo menos um dos filhos de João Carlos estava disposto a considerar trabalhar dentro do sistema que seu pai havia criado, em vez de simplesmente combatê-lo com força legal. Dr. Silva consultou o documento principal, virando para uma seção específica. As condições específicas estão previstas no apêndice B do testamento. Mas, de forma geral, cada herdeiro deve demonstrar 3 conquistas fundamentais. Primeiro, responsabilidade financeira pessoal sustentada e documentada por um período mínimo de 18 meses consecutivos. Em segundo lugar, contribuição significativa e mensurável para os negócios da família ou sucesso comprovado em outro empreendimento produtivo de sua escolha. Terceiro, crescimento pessoal documentado e verificável baseado pela fiduciária com entrada consultiva de um painel de especialistas independentes. Que painel de especialistas? Perguntou Rafael, sempre focado em detalhes operacionais e estruturas de governança. Composto por 3 membros. Eu próprio como representante legal, pela doutora Susana Winters, psicóloga clínica e amiga pessoal de seu pai há mais de 20 anos, e pelo senhor Carlos Mendonça, contador-chefe da construtora Oliveira há 15 anos e conhecedor íntimo das finanças familiares, explicou o Dr. Silva metodicamente. 3 perspectivas profissionais independentes para garantir avaliações justas, objetivas e completamente isentas de favorecimento pessoal. Então ela controla absolutamente tudo, cuspiu Gabriel, sua voz carregada de amargura profunda e revolta crescente. Nossas casas, nosso dinheiro, nossos futuros profissionais, tudo sujeito ao capricho e aprovação dela. A correção necessária. Não exatamente, interrompi com firmeza, falando diretamente com eles pela primeira vez desde que a leitura formal começara. Seu pai deixou cada um de vocês suas residências atuais em propriedade definitiva e absoluta. Não posso tocá-las, vendê-las ou hipotecá-las. Vocês também recebem mesadas mensais muito generosas, calculadas cuidadosamente para manter seus estilos de vida atuais, sem qualquer redução de padrão. Parei por um momento para deixar essa informação importante ser processada e compreendida. O que está sendo administrado e supervisionado são os ativos principais de produção de renda, as participações controladoras na construtora Oliveira e suas subsidiárias, as carteiras de investimentos financeiros, os fundos imobiliários, as aplicações em renda fixa, as participações societárias em outras empresas. Não controlo seus futuros pessoais ou profissionais, Gabriel.
Estou simplesmente encarregada de proteger e fazer crescer o patrimônio que seu pai construiu até que vocês demonstrem estar genuinamente preparados para administrá-lo com a responsabilidade que ele merece. E se nos recusamos totalmente a participar deste circo? Questionou Carolina, sua voz ainda trêmula, mas com uma nota crescente de desafio e resistência. Se não quisermos nos submeter a essa humilhação de pular através de aros para conseguir a aprovação dela, então continuarão recebendo suas mesadas mensais generosas e mantendo a propriedade total de suas residências. Expliquei com paciência, mantendo minha voz neutra e informativa. Mas a herança principal permanecerá indefinidamente em custódia, gerenciada profissionalmente para seu benefício e crescimento, destinada às futuras gerações da família Oliveira. Seus filhos, quando os tiverem, terão exatamente a mesma oportunidade de se qualificar para a administração completa desses ativos quando atingirem a maioridade e demonstrarem capacidade. As implicações desta revelação se assentaram sobre eles como uma avalanche lenta, mas inexorável. João Carlos havia criado um sistema que não podia ser contornado simplesmente esperando que eu morresse, desistisse ou cometesse algum erro administrativo. Era um mecanismo autossustentável e autoperpetuante, projetado para durar através de gerações, independentemente de suas reações emocionais imediatas ou estratégias de resistência a longo prazo. A primeira rachadura. Dr. Silva fechou sua pasta de couro com um clique definitivo que ecoou pela sala silenciosa. Sugiro enfaticamente que levem o tempo necessário para examinar cuidadosamente essas informações. Revisem toda a documentação detalhadamente. Se desejarem, consultem seus próprios advogados especializados sobre todos os aspectos legais do testamento, embora eu reitere firmemente minhas advertências profissionais sobre os riscos das contestações formais. Ele se virou para mim com a deferência respeitosa que caracterizou todos os nossos encontros. Dona Cristina indicou anteriormente que está completamente disposta a se reunir individualmente com cada um de vocês para discutir de forma detalhada e construtiva como proceder. As condições impostas por seu pai não são impossíveis ou injustas de serem satisfeitas. Foram cuidadosamente projetadas para serem desafiadoras e significativas, mas definitivamente alcançáveis para pessoas genuinamente motivadas a crescer e evoluir. Gabriel se levantou abruptamente, sua cadeira deslizando para trás com força suficiente para bater na parede de vidro. Isso definitivamente não acabou, declarou, me encarando com uma intensidade que poderia ter derrubado o vidro das janelas. De jeito nenhum isso acabou aqui hoje. Ele saiu da sala de conferências como uma tempestade tropical, seus passos ecoando furiosamente pelo corredor de Lambri Mogno. Carolina o seguiu rapidamente, seus saltos altos Louboutin, criando um estacato nervoso no chão de mármore, evitando cuidadosamente qualquer contato visual comigo durante sua retirada apressada. Apenas Rafael sentou-se, me estudando com aquela intensidade calculada que havia herdado geneticamente de seu pai, misturada com uma curiosidade nova que não havia estado presente antes. Você sabia de absolutamente tudo isso desde o primeiro dia, disse. Não era uma pergunta, mas uma constatação fria e analítica. Sim, admiti sem hesitação ou desculpas. Seu pai e eu não tínhamos segredos um do outro. Planejamos isso juntos durante meses. E está genuinamente preparada para assumir essa responsabilidade monumental? Continuou, sua voz assumindo um tom quase acadêmico. Gerenciar todo o Império Oliveira enquanto simultaneamente lida com 3 pessoas que a desprezam e fazem de tudo para sabotá-la? Encontrei seu olhar diretamente, sem piscar ou desviar. Seu pai acreditava que eu poderia fazer isso com sucesso. Mais importante ainda, ele acreditava que era absolutamente necessário, tanto para preservar e expandir o negócio que ele construiu, quanto para o bem-estar a longo prazo dos filhos que amava profundamente, apesar de suas decepções constantes. Rafael concordou lentamente, processando minha resposta com a mesma metodologia que usava para análise de relatórios financeiros. Você tem coragem, preciso admitir, disse finalmente, com algo que poderia ter sido respeito grudado.
Papai sempre admirou essa qualidade nas pessoas, independentemente de qualquer outra consideração. Sem mais palavras ou cerimônias, ele reuniu cuidadosamente suas coisas e saiu da sala, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Um contraste marcante e deliberado com as saídas teatralmente dramáticas de seus irmãos mais velhos. A solidão da vitória. Dr. Silva começou a organizar meticulosamente os papéis em sua mesa, cada movimento preciso e profissional. Isso correu tão bem quanto João Carlos havia previsto, informou com ironia seca. Ele antecipou cada ocorrência específica com uma precisão quase sobrenatural. Ele os conhece melhor do que eles conhecem a si mesmos, respondi, sentindo uma onda profunda de pesar e saudade agora que a performance pública havia terminado e eu pude finalmente baixar minha guarda emocional. A ausência física de João Carlos nunca pareceu mais aguda e dolorosa do que neste momento de triunfo completamente solitário. O verdadeiro trabalho começa agora, Cristina, alertou o advogado com seriedade, fechando sua pasta com um clique final. Gabriel tentará absolutamente tudo que sua mente jurídica possa conceber para derrubá-la ou desqualificá-la. Carolina provavelmente se retirará para o drama, autocomiseração e manipulação emocional através da família. Rafael, ele pode ser sua melhor e talvez única esperança real de sucesso genuíno. Estou preparada para tudo isso, disse com determinação silenciosa, mas inabalável. Não porque quero poder, controle ou vingança, mas porque prometi solenemente a João Carlos, na presença de Deus e diante de seu leito de morte, que tentaria terminar o trabalho que ele não conseguiu completar, ajudando seus filhos a se tornarem dignos do legado extraordinário que ele construiu. Recolhi minha bolsa e me levantei, sentindo o peso das responsabilidades que havia aceitado se instalando nos meus ombros como um manto pesado, mas necessário. O sol da tarde filtrava pelas janelas da sala, criando padrões dourados no chão de mármore, e pela primeira vez desde a morte de João Carlos, senti que estava exatamente onde ele queria que eu estivesse. Uma última coisa, disse Dr. Silva quando cheguei à porta. João Carlos deixou instruções muito específicas para que, se algum deles vier procurá-la genuinamente interessado em mudança real, você deve dar a eles toda a oportunidade possível de sucesso. Ele nunca desistiu da esperança de que pudessem surpreendê-lo positivamente. Saí do escritório e entrei na tarde carioca típica de janeiro, onde a vida normal continuava indiferente ao drama familiar que havia acabado de se desenrolar no 12º andar. O Cristo Redentor se erguia distante contra o céu azul cobalto, braços eternamente abertos sobre uma cidade que poderia ser tão cruel quanto redentora. Os dias seguintes. Os dias que se seguiram à leitura do testamento se desenrolaram exatamente como João Carlos havia previsto durante nossas longas conversas no hospital. Gabriel, fiel à sua natureza combativa, imediatamente consultou 3 escritórios de advocacia diferentes: Machado e Associados, Teixeira Advogados e o prestigioso Campos, Silva e Partners, buscando brechas legais para contestar o testamento. Cada um retornou com a mesma conclusão desanimadora. João Carlos havia criado um documento juridicamente impenetrável, com múltiplas salvaguardas contra contestações. A cláusula de contestação estipulava que qualquer ação legal formal resultaria em Gabriel perdendo até os mesmos 10% que o documento tinha garantido. Era uma armadilha perfeita, típica da mente estratégica de João Carlos. Carolina se retirou para o drama e a autopiedade, ignorando completamente minhas tentativas de contato. Segundo Conceição, que mantinha uma rede informal de informações entre as antigas funcionárias da família, Carolina havia sido vista almoçando chorosamente com sua mãe, Márcia, no Copacabana Palace, sem dúvida prometendo alguma estratégia alternativa de manipulação emocional. Apenas Rafael mostrou sinais de pragmatismo. 3 dias após a leitura, ele solicitou uma reunião particular. Sua mensagem foi breve e profissional. Gostaria de discutir as condições condicionais por meu pai. Podemos nos encontrar? O primeiro encontro. Rafael chegou à mansão em Ipanema, agora oficialmente minha,
precisamente no horário marcado, vestido para negócios em um terno Hugo Boss cinza carvão que sugeria que estava levando este encontro a sério. Ele fez uma pausa na entrada do escritório de João Carlos, seus olhos percorrendo o ambiente inalterado com uma expressão indecifrável. Você parece com ele, disse suavemente, parado aí avaliando tudo. Ele costumava pausar exatamente assim. Uma sombra de algo, dor, talvez saudade, passou pelo rosto de Rafael antes que ele se recompusesse. As pessoas sempre diziam que eu me parecia mais com ele, não apenas fisicamente. Não apenas, concordei. Sua abordagem analítica, sua mente para números. Ele via muito de si mesmo em você. Rafael absorveu essa informação silenciosamente antes de se sentar na poltrona de couro em frente à mesa de jacarandá. Li cuidadosamente todas as condições previstas no apêndice B. São específicas. Abri a pasta que havia sido preparada especificamente para este momento. Honestidade total desde o início. Seu pai não acreditava em suavizar realidades desconfortáveis, nem eu. Por 2 horas, revisamos meticulosamente cada aspecto das condições. Rafael fez perguntas inteligentes, tomou notas detalhadas e demonstrou o tipo de engajamento sério que havia estado ausente de sua vida profissional por anos. As condições identificaram seus pontos fortes na análise financeira e estratégia de mercado, mas também destacaram suas fraquezas críticas em controle de impulsos e gerenciamento de risco pessoal. O programa de desenvolvimento que seu pai criou é estruturado como um MBA prático, expliquei. 18 meses de rotação através das principais divisões da construtora Oliveira, trabalhando diretamente com nossos executivos mais experientes. Avaliações trimestrais, metas quantificáveis, responsabilidades progressivamente maiores. E as outras condições? Perguntou com a sua voz cuidadosamente controlada. A revisão psicológica. Sessões semanais com a doutora Winters, focando especificamente em sua relação com risco e suas tendências compulsivas. Respondi diretamente. João Carlos foi explícito. Isso é inegociável. Rafael enrijeceu um pouco. Não tenho um vício em jogos. Tive algumas reveses financeiras infelizes, mas isso não é um vício. Você perdeu mais de 2 milhões de reais nos últimos 3 anos. Interrompi suavemente. 2 internações em clínicas especializadas. Seu pai pagou suas dívidas no Jockey Club pelo menos 8 vezes que eu saiba. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de verdades que Rafael havia evitado confrontar por muito tempo. As condições não são punição, continuei. São estrutura. Seu pai acreditava que você tinha o potencial para ser um líder excepcional nos negócios, mas precisava de ferramentas para gerenciar seus impulsos autodestrutivos. A decisão difícil. Rafael pesquisou os documentos por mais alguns minutos, sua mente analítica processando as implicações de longo prazo. Se eu aceito essas condições, se me submeto a esta supervisão, quanto tempo demorará para recuperar o controle total de minha herança? Isso depende de você, respondi honestamente. As condições são baseadas em desempenho e crescimento demonstráveis, não em cronogramas arbitrários. Seu pai estimou entre 18 meses e 3 anos, dependendo de quão genuinamente você se compromete com o processo. E se eu me recusar totalmente? Então você continuará recebendo sua mesada mensal, que é bastante generosa, e manterá sua casa em Copacabana. Mas os ativos principais permanecerão em custódia indefinidamente. Rafael concordou lentamente, pesando suas opções limitadas. Meus irmãos vão ver isso como traição se eu aceitar trabalhar com você. Talvez, admiti, mas seu pai não projetou este sistema buscando aprovação unânime. Ele o projetou para funcionar mesmo com resistência. Observei Rafael lutando internamente com uma decisão que poderia definir o resto de sua vida. Finalmente, ele levantou os olhos para mim com uma determinação que não via nele há anos. Quero aceitar as condições específicas, disse. Não para apaziguá-la ou acelerar o processo, mas porque estou começando a entender o que papai estava tentando nos ensinar. A primeira rachadura no gelo. Era a primeira fenda real na frente unida que os filhos de João Carlos tinham apresentado, a primeira sugestão de que o plano dele poderia realmente funcionar.
Senti uma onda de esperança, rapidamente temperada pela cautela. Podemos começar segunda-feira, às 8 horas da manhã, no escritório principal de Oliveira na Barra. Ofereci. Você entrará no departamento de análise de mercado, trabalhando diretamente com Roberto Mendes. Conforme Rafael se levantou para partir, ele hesitou na porta. Você deveria saber que Márcia, nossa mãe, está encorajando os esforços de Gabriel para contestar o testamento. Ela acredita que deveria ter recebido uma parte da herança. Apesar da generosa pensão alimentícia que recebe há 15 anos, perguntei com ironia seca. Ela sempre acreditou que merecia mais. Ele disse com uma ponta do que poderia ter sido crítica. Sempre acreditou. Depois que ele saiu, permaneci no escritório de João Carlos, passando os dedos sobre os braços da poltrona de couro que ainda mantinha a impressão de suas mãos. Estou tentando, meu amor, sussurrei para o quarto vazio. Eles estão resistindo a cada passo, exatamente como você disse que fariam. Quase pude ouvir sua resposta. Seja paciente, Cristina. A mudança real leva tempo, mas eles chegarão lá. Naquela noite, recebi um e-mail do assistente de Gabriel confirmando meus piores temores. Ele havia agendado uma audiência de competência, tentando me remover como fiduciária com base em instabilidade emocional e inexperiência financeira. A notificação era friamente profissional, mas a intenção era clara: guerra total. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Silva. Está acontecendo exatamente como João Carlos previu, disse. É hora da fase 2? Tem certeza? Ele perguntou cautelosamente. Uma vez que implementemos as medidas de contingência, não há volta. Tenho certeza, respondi com segurança. João Carlos sabia que seria difícil. Ele também sabia que seria necessário. A batalha legal. A audiência de competência foi marcada para uma quarta-feira da manhã no Fórum da Barra da Tijuca, um cronograma apressado que revelou o desejo de Gabriel de me pegar despreparada. Se essa era sua estratégia, ele havia subestimado gravemente tanto a mim quanto a previsão de seu pai. Cheguei 15 minutos antes do horário, acompanhada pelo Dr. Silva e pela doutora Susana Winters, uma psicóloga que havia sido amiga próxima de João Carlos por mais de 20 anos e que havia sido instrumental em nos ajudar a preparar exatamente este cenário. Gabriel e Carolina já estavam sentados na mesa do requerente, acompanhados pelo Dr. Bernardino Walsh, um advogado conhecido por táticas agressivas em disputas de herança de alto valor. Rafael estava visivelmente ausente, um detalhe que não passou despercebido pelo Dr. Silva. Interessante, murmurou enquanto tomávamos nossos lugares. Parece que o filho do meio não está participando desta cruzada particular. João Carlos disse que Rafael seria o primeiro a considerar a futilidade. Respondi baixinho. A doutora Maria Rosário Keller entrou na sala de audiências, uma juíza severa na casa dos 60 anos, com a habilidade de cortar através de drama emocional para focar na substância legal. Após as formalidades, ela se dirigiu diretamente ao advogado de Gabriel. Dr. Walsh, o senhor peticionou uma audiência emergencial para remover a senhora Cristina Oliveira como fiduciária da herança de João Carlos Oliveira, com base em instabilidade emocional e inexperiência financeira. Dado o cronograma acelerado, presumo que tenha evidências convincentes para apresentar. Walsh se levantou com confiança praticada. Temos, Excelência. A requerente está claramente em um estado prejudicial de luto profundo que prejudicou seu julgamento, tornando-a incapaz de gerenciar uma herança avaliada em mais de 2 milhões de reais. E suas evidências para essas acusações? Temos observações de membros da família sobre o estado emocional da senhora Oliveira, bem como preocupações de vários associados comerciais sobre sua capacidade de gerenciamento das propriedades Oliveira. Boatos e opinião, objetou o Dr. Silva. Dificilmente a evidência convincente é necessária para a remoção emergencial de uma fiduciária legalmente nomeada. A juíza concordou. Inclinada a concordar, Dr. Walsh. O senhor tem algo mais substancial? Walsh pareceu momentaneamente confuso, mas se recuperou rapidamente. Excelência, também temos documentação que mostra que a senhora Oliveira já fez mudanças operacionais significativas sem consulta adequada aos principais interessados. Ele apresentou vários documentos que a juíza leu cuidadosamente antes de passá-los para o Dr. Silva.
Estes parecem ser configurações operacionais padrão, ponderou a juíza. Renegociações de contratos com fornecedores, implementações de eficiência, operações comerciais normais, que resultaram em um aumento de 6,2% nos retornos trimestrais, acrescentou o Dr. Silva, revisando os papéis. Dificilmente evidência de má gestão. A defesa devastadora. Walsh mudou de tática, claramente frustrado. Excelência, há também a questão do relacionamento da Sra. Oliveira com o falecido. Ela se casou com João Carlos Oliveira, quando ele já estava na casa dos 70 anos, após um namoro suspeitamente breve. Senti um flash de raiva pelo ataque pessoal ao meu casamento, mas o Dr. Silva colocou uma mão tranquilizadora no meu braço. O advogado está se desviando para ataques pessoais que não têm relação com a competência atual da Sra. Oliveira como fiduciária, objetou o Dr. Silva. Procedente, assentiu a juíza Keller. Dr. Walsh, limite seus argumentos aos fatos relevantes sobre as qualificações atuais da fiduciária. Walsh olhou brevemente para Gabriel, que estava se tornando visivelmente agitado pela direção que a audiência estava tomando. Excelência, sustentamos que a Sra. Oliveira exerceu influência indevida sobre João Carlos Oliveira durante sua doença final. Isso seria uma questão para contestar o próprio testamento, Dr. Walsh, não para uma audiência de competência emergencial. O senhor está formalmente contestando o testamento? O silêncio que se seguiu foi absolutamente esmagador, conforme as implicações que foram estabelecidas. Qualquer contestação formal ativaria a cláusula que deserdaria Gabriel completamente. Não estamos contestando o testamento neste momento, Walsh esclareceu rapidamente, meramente questionando a capacidade atual da fiduciária. Então sugiro que forneça evidências reais relacionadas a essa alegação específica, respondeu a juíza com firmeza. Dr. Silva se levantou. Excelência, se posso, preparamos evidências abrangentes das qualificações da Sra. Oliveira e capacidade atual. Ele apresentou meu currículo completo, destacando minha carreira de 30 anos em gestão financeira, incluindo meu papel como diretora financeira da Mendes e Filhos, uma empresa com receitas anuais superiores a R$500 milhão. Adicionalmente, continuou, temos uma avaliação psicológica conduzida pela doutora Winters há apenas 2 semanas, confirmando a excelente saúde mental da Sra. Oliveira e função cognitiva, apesar de seu luto recente. A doutora Winters submeteu sua avaliação formal, que a juíza revisou com atenção cuidadosa. Finalmente, concluiu o Dr. Silva, temos documentação demonstrando que o próprio João Carlos encomendou uma avaliação independente da competência financeira da Sra. Oliveira pela Deloitte Consultoria, que atesta que suas qualificações superam as necessárias para gerenciar a herança Oliveira. Ele apresentou o relatório da Deloitte, que incluía uma avaliação detalhada de meu conhecimento financeiro, estilo de gestão e pensamento estratégico. João Carlos Oliveira não era nada senão meticuloso, comentou a juíza secamente, conforme revisava os materiais. Gabriel se inclinou a sussurrar urgentemente para seu advogado, seu rosto vermelho de frustração. Walsh parecia cada vez mais desconfortável, conforme o caso que pensava ser direto se desfazia diante dele. A decisão. A juíza Keller baixou os documentos e se dirigiu à sala de audiências. Tendo revisado as evidências demonstradas, não encontro base alguma para remover a Sra. Oliveira como fiduciária. A petição é negada. Ela se dirigiu diretamente para Gabriel. Sr. Oliveira, eu o aconselho contra mais ações legais frívolas. O tribunal tem uma visão severa do uso de seus recursos para perseguir vinganças familiares. Gabriel se levantou abruptamente, claramente lutando para controlar sua raiva. Isso não é justiça, Excelência. Ela manipulou nosso pai e agora está manipulando o sistema legal. Senhor Oliveira, a juíza anunciou severamente, controle-se ou o manterei em desacato. Carolina puxou a manga do irmão, instando-o a se sentar, sua expressão mortificada por sua explosão pública. Conforme a juíza concluiu a audiência, permaneci sentada, permitindo a onda de alívio me lavar sem demonstração visível. João Carlos tinha me preparado para este momento. Havia a certeza de que eu tinha todos os recursos necessários para resistir ao ataque.
mas experimentá-lo em primeira mão ainda havia sido desgastante. A primeira vitória. Do lado de fora do tribunal, Gabriel passou por mim sem uma palavra, seu rosto apertado de raiva mal controlada. Carolina o seguiu, pausando brevemente para me encarar com uma expressão que não conseguia interpretar completamente. Talvez confusão, talvez reavaliação. Primeira rodada decisivamente para nós, informou o Dr. Silva conforme caminhávamos em direção à saída. Mas isso é apenas o começo, Cristina. Gabriel não desistirá facilmente. João Carlos disse que ele faria pelo menos 3 esforços importantes antes de considerar uma abordagem diferente, respondi. Esta foi a mais óbvia. As outras serão mais sutis, mais criativas. A doutora Winters concordou. Gabriel sempre teve dificuldade em aceitar a derrota. Isso ativa suas inseguranças mais profundas. Conforme chegamos aos degraus do tribunal, avistei Rafael esperando por um sedã preto estacionado na calçada. Ele se endireitou quando me viu, sua expressão cuidadosamente neutra. "Posso ter uma palavra?" perguntou, abrindo a porta traseira do carro. Olhei para Dr. Silva, que acenou quase imperceptivelmente. "Ligarei para você mais tarde", disse, entendendo minha pergunta silenciosa sobre se essa reunião era aconselhável. O primeiro aliado. Conforme deslizei para o banco traseiro, Rafael se juntou a mim, fechando a porta para criar um espaço privado para a conversa. "Você estava preparada para tudo", concluiu sem preâmbulo. "Papai se certificou disso." "Sim", admiti simplesmente. Não havia sentido em negar o óbvio. "Gabriel não vai parar", continuou. "Você o humilhou hoje. Ele só vai escalar." Estudei cuidadosamente o filho do meio de João Carlos, tentando discernir seu propósito. "Por que está me contando isso? Por que não estava no tribunal apoiando seus irmãos?" Rafael ficou quieto por um momento, seu olhar fixo em alguma distância média. "Porque passei as últimas 3 noites revisando os negócios da empresa, olhando as decisões de gestão do papai durante a última década, lendo os planos de sucessão que ele criou, e estou começando a pensar que ele pode ter estado certo." Era a primeira fenda real, na frente unificada, que os filhos Oliveira tinham apresentado, a primeira sugestão de que o plano de João Carlos poderia realmente funcionar. "Certo sobre o que, especificamente?" perguntei cuidadosamente. "Sobre tudo. Sobre nós não estarmos prontos. Sobre precisarmos de orientação. Sobre você ser a pessoa certa para fornecê-la." Rafael me encarou diretamente. "Quero aceitar as condições específicas. Não para apaziguá-la ou acelerar o processo, mas porque estou começando a entender o que papai estava tentando nos ensinar." Senti uma onda de esperança real pela primeira vez desde a morte de João Carlos. "Podemos começar amanhã às 8 horas da manhã no escritório principal. Você trabalhará diretamente com nossa equipe de análise de mercado." Conforme saía do carro, Rafael me chamou. "Ele tentará virar Carolina mais firmemente contra você a seguir. Ela sempre foi mais vulnerável emocionalmente à manipulação." Era um aviso, e talvez o primeiro ato genuíno de cooperação de qualquer um dos filhos de João Carlos. "Obrigada", disse simplesmente. Caminhando para longe do tribunal, senti a presença de João Carlos mais fortemente do que qualquer momento desde sua morte. Não como um fantasma ou força sobrenatural, mas como o arquiteto deste complexo jogo de xadrez humano agora em movimento. As peças foram executadas exatamente como havia previsto. A batalha estava longe de acabar, mas pela primeira vez desde a leitura do testamento, eu pude ver um caminho futuro que poderia realmente cumprir o desejo final de João Carlos. A redenção dos filhos que o sentiam decepcionados tão profundamente, mas que ele nunca havia parado de amar. O trabalho real estava apenas começando, mas com Rafael mostrando sinais de mudança genuína, talvez houvesse esperança para todos eles afinal. O plano magistral de João Carlos estava funcionando, lenta, mas inexoravelmente, exatamente como havia prometido que faria. E por hoje é só, mas antes de ir, faça o que combinamos no início, se ainda não tiver feito. Deixa aí nos comentários sua opinião. O que faria diferente? De onde está ouvindo e que nota dá para essa história? Se inscreva no canal e nos vemos na próxima.